Como lidar com a doença renal crônica? Muitas pessoas não apresentam sintomas até que a doença renal esteja muito avançada. A maneira de saber se você tem problemas nos rins é fazendo exames de sangue e urina. A doença renal crônica consiste na deterioração progressiva e irreversível da função renal. Os rins perdem lentamente a sua capacidade de remover toxinas e controlar o volume de água do corpo. Na maioria dos casos, a doença renal se torna crônica após um período variável de tempo. Portanto, pode levar anos desde o início do diagnóstico inicial para chegar à fase crônica. No momento em que os rins perdem sua função, eles também param de produzir uma série de hormônios. Esses hormônios ajudam a regular a pressão sanguínea, estimular a produção de glóbulos vermelhos e a absorção de cálcio. Muitas pessoas não apresentam sintomas até que a doença renal esteja muito avançada. A maneira de saber se você tem uma doença renal é fazendo exames de sangue e de urina. Causas da doença renal crônica, DRC. A diabetes e a pressão alta são duas das causas mais comuns na maioria dos casos. No entanto, existem outras doenças que podem danificar os rins, entre elas: distúrbios autoimunes, anomalias congênitas dos rins, certos produtos químicos tóxicos, pedras nos rins e infecções. Alguns medicamentos, como analgésicos, antibióticos e tratamentos contra o câncer. A doença renal crônica dá origem a um acúmulo de fluidos e substâncias residuais no organismo. Por esse motivo, a maioria das funções dos sistemas corporais é afetada. Evolução e tratamento da doença renal crônica. Essa doença piora lentamente ao longo de meses ou anos. A perda de função pode ser tão lenta que pode não haver sintomas até que os rins quase parem de funcionar. O estágio final da doença renal crônica é chamado de doença renal terminal, TRE. A evolução depende da causa do dano renal e dos hábitos do paciente. Nesta fase, os rins não têm mais a capacidade de remover resíduos e excesso de líquidos do corpo. Portanto, quando esse ponto da doença é atingido, é necessário recorrer à diálise ou a um transplante de rim. Na maioria dos casos, a diálise deve ser realizada quando a função renal chega a 10 a 15% da sua capacidade. Mesmo as pessoas que estão esperando por um transplante de rim podem precisar de diálise. Tratamento. Os tratamentos não podem curar as doenças renais, mas podem retardar a sua progressão. Eles incluem medicamentos para baixar a pressão sanguínea, controlar a glicose no sangue e diminuir os níveis de colesterol. Outros tratamentos podem incluir medicamentos chamados ligantes de fosfato, que podem ajudar a prevenir altos níveis de fósforo. Além disso, para tratar anemia, o especialista pode prescrever um tratamento com ferro. Por outro lado, é importante consultar o médico antes de tomar suplementos de cálcio e vitamina D. Da mesma forma, é igualmente importante seguir as diretrizes alimentares, como limitar a ingestão de proteínas. Você também deve ingerir calorias suficientes para evitar a perda de peso. Além disso, o recomendável é que todos os pacientes com doença renal crônica estejam em dia com as vacinas contra a hepatite A e B. Aliás, as vacinas contra a influenza e pneumonia também devem estar atualizadas. Podemos evitar a doença renal crônica. Como mencionamos anteriormente, diabetes e pressão alta são as causas mais comuns de doença renal crônica. Por esse motivo, existem 2 parâmetros que devem ser controlados para evitar doenças renais.
Levar uma vida saudável pode impedir esses dois fatores, ou ajudar a mantê-los em níveis saudáveis. No entanto, você pode tomar medidas saudáveis para manter seus rins em ótimo estado. Essas recomendações podem ajudar a diminuir o risco de doença renal crônica e, além disso, diminuir o risco de problemas associados a ela. Algumas dessas recomendações são: dieta com baixo teor de sal e gordura. Fazer meia hora de exercício todos os dias. Fazer exames de urina e sangue pelo menos uma vez por ano. Eles são recomendados para monitorar níveis adequados de glicose no sangue. Não fumar. Limitar o consumo de álcool. Controle de peso, tentando mantê-lo em patamares saudáveis. Dieta saudável para o coração. Aumentar o consumo de frutas, verduras e grãos integrais. Com estas orientações e controles médicos adequados, seu organismo terá grandes benefícios.